A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos falar do amor de Deus e do amor bíblico. Será que o amor que hoje é ensinado e pregado neste mundo é o amor que Deus ensinou para nós? Será que é o amor que Deus manifestou através do seu Filho, nos ensinou, nos mostrou o caminho? Será que nós permanecemos ainda nesse amor? Ou o mundo moldou esse amor para um amor diferente? Então nós vamos meditar nas Escrituras a respeito desse amor. Tá bom, irmãos? Eu separei alguns versos. Em Isaías 29:13 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o próprio Senhor Jesus, ele cita essa escritura de Isaías em um dos evangelhos, não me recordo qual. E ali o Senhor está falando assim, até para aquele povo mesmo da época, quando ele estava na terra, ele estava citando Isaías e dizendo: vocês guardam a lei, fazem essas coisas, esses ritos cerimoniais, mas no coração de vocês estão distantes de Deus. E nós hoje, irmãos, nós achamos que amar a Deus, nem todos, mas muitos, achamos que amar a Deus é dizer que amamos. Às vezes dizemos com os nossos lábios que amamos o Senhor, que o honramos, que o servimos, mas no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso proceder, nós não dizemos isso. A Bíblia diz assim que nós não temos que amar de palavras, mas com ações. Então nós vamos ler alguns versículos que falam sobre o amor bíblico. Evangelho de João 13:35 diz assim: Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 14:15 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 15:10 diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. João 14:21 diz assim: Aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse me ama. Em 1 João 2:15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se amar o mundo, o amor do Pai não está em vós. Então nós percebemos que o amor que Jesus ensinou para nós é ser obediente. Ele diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é o que diz que ama, é o que guarda os mandamentos. E o que é guardar, irmãos? É cumprir, não é conhecer, né? Guardar tem o sentido de cumprir. Eu faço essas coisas. O que o Senhor ensinou, eu faço. E ele disse assim: se vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Então, não é dizer, é fazer, é guardar, é amar o nosso irmão. E em 1 João 4:8 diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, né? Em Cristo, tá, irmãos? No que Ele fez, Ele enviou o seu Filho, e quando Ele envia o seu Filho na terra, Ele está mostrando o seu amor. Porque existia um mandamento que dizia assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Mas quando Deus envia o seu Filho na terra, então o seu Filho ele se torna carne, ele era Deus, estava com Deus e se tornou carne. Então nesse ato Deus mostra o amor dele, ele prova o amor dele. E quando o Cristo ele vem, ele anda na terra e ele se santifica por 30 anos, por 33 anos até a sua morte, ele faz um sacrifício. Todos os dias ele se santifica, ele se sacrifica por nós. Para que o sacrifício dele fosse aceito, para que quando ele morresse na cruz, o Deus, o Pai, aceitasse o sacrifício do Filho, para remir os nossos pecados. Então, quando o Filho vem na terra e nos ensina a amar, ele nos ensina que nós temos, ele se santifica por nós, ele morre por nós. Então ele diz assim: agora um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então antes Deus não podia dar esse mandamento para nós amarmos o nosso irmão como Deus nos ama, porque nós não conhecíamos esse amor. Nós não conhecíamos a grandeza desse amor. Porque por mais que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, fez milagre, abriu o mar vermelho, irmãos, a gente não tem como comparar, como medir se isso é, às vezes é o mínimo para Deus. Às vezes abrir o mar, enviar as pragas, isso aí não era nada para Deus. Não tinha como dizer o tanto que Ele nos amou, o tamanho do seu amor. Por isso que Paulo fala que agora em Cristo nós podemos conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Então quando Cristo vem e como homem ele faz o máximo que ele podia fazer, que é todos os dias se consagrar para que o seu sacrifício pudesse salvar a mim, a você e a todos quantos creem. Então Deus mostrou: eu amei vocês todos os dias com o máximo do meu amor. Com tudo que eu tinha, eu dei o meu melhor para vocês. Então agora Deus ele nos ensinou o amor através do seu Filho, e agora ele pode dar esse mandamento: agora vocês vão amar o teu irmão como eu te amei. Não é como você se ama mais. Você não vai amar ele como você se ama. Você vai amar ele como eu amo ele. Os irmãos entendem? É muito mais profundo, né? Então agora nós temos que amar como Cristo ama, não como eu me amo. E aqui, irmãos, em 1 João 4, a partir do versículo 18, está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, no amor não há temor, né? Nós compreendemos o amor de Deus assim. Isso é o que foi ensinado para nós. Ou você me ama, ou eu te coloco no inferno. Não é mesmo? Então nós temos duas opções, como é pregado para nós. Ou eu amo o Senhor, largo tudo e sigo o Senhor e amo Ele, ou Ele me manda para o inferno. E isso, amor, irmãos, não é amor. Isso é chantagem. Será que Deus, que nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança, será que Ele ama menos que nós? Será que Ele é menos justo que nós? Porque nisso não tem justiça e nem amor. Ou você me ama, ou eu te jogo no inferno. Então, irmãos, nós temos que compreender esse amor. Eu sou obrigado a amar a Deus? Se nós percebermos os 10 mandamentos, irmãos, Deus ele não pede nada para nós amar a Ele. Ele não pede para nós amarmos.
a Ele nem amarmos aos nossos irmãos. Ele ensina a nós a amarmos os nossos irmãos e amarmos a Ele. Os 10 mandamentos, tudo é o que nós não devemos fazer. Não terás outros deuses além de mim, não farás imagem de escultura, não proferirás o nome do teu Deus em vão, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, Deus está falando assim, quando Deus fez aquela aliança com aquele povo, Deus tinha a intenção de ensinar eles o verdadeiro amor. Mas primeiro Deus disse assim, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque isso me aborrece. Então vocês não precisam me amar ainda. Eu vou demonstrar para vocês, eu vou conquistar vocês. E vocês também não precisam amar os seus irmãos. Simplesmente não façam mal a ele, não aborreçam seus irmãos, porque vocês são semelhança minha. E vocês vão ver um no outro a minha semelhança e vocês vão se amar, se vocês ouvirem a minha voz. Então Deus não diz nada para eles fazer, Deus fala o que eles não deviam fazer. Não faz isso, não faz aquilo, não mata, não rouba. E com o tempo eu vou ensinar vocês. Então, irmãos, Deus ele não obriga nós a amarmos Ele. Deus ele nos convida, ele nos conquista, Ele demonstrou primeiro o seu amor por nós. Se nós olharmos desde o Gênesis, o Senhor criou a terra para o homem, colocou o homem lá e fez um jardim, e o Senhor colocou o homem lá e o Senhor vinha encontrar com o homem todas as tardes. Todas as tardes Deus vinha ao encontro do homem para passar tempo com o homem. Mas o homem cai e Deus chama esse povo, Deus tira Israel do Egito e fala para Moisés no deserto, fala assim para Moisés, Moisés, faz um tabernáculo, porque aquele povo vivia em tendas no deserto. E Deus fala assim, faz uma tenda para mim, Moisés, que eu vou habitar no meio de vocês. Então Deus, de novo, ele toma a iniciativa, ele resgata aquele povo e fala, eu vou habitar com vocês agora. Eu vou morar com vocês. E por mais que aquele povo aborrecesse o Senhor permanecia no meio deles. E de repente, quando o povo se estabelece nas cidades e o povo tem casas, então Deus fala, agora faz uma casa para mim, que eu vou morar com vocês nessa cidade. E é feito o templo. E Deus habita ali naquele templo. Ali é chamado a casa do Pai. Jesus chama, não fazeis comércio da casa do meu Pai. Então ali é a casa do Pai. Quando o povo peregrinava no deserto, Deus tinha uma tenda lá também, morava com eles. Quando o povo se estabeleceu em casas, Deus também tinha uma casa no meio daquele povo. Então, Deus ele elevou esse amor dele ao extremo e ele falou, agora eu vou mostrar quanto eu amo eles. E agora eu vou me tornar como eles, eu vou me tornar carne. E vou habitar no meio deles, vou andar no meio deles, eles vão poder me tocar. E o verbo ele se faz carne. Ele se tabernaculou entre nós. E ele andou na terra e ele tocou em nós. Ele nos abraçou, ele nos curou. Demonstrou todo o seu amor e sempre ele se aproximou de nós primeiro. Por isso que a Bíblia diz que não é porque nós o amamos, ele nos amou primeiro, ele sempre quis estar perto do homem, ele sempre quis morar com o homem. E ele fez um jardim, aí ele pediu um tabernáculo, ele pediu uma casa, e agora ele se torna homem e anda com nós e se torna nosso irmão.
Então Deus ele sempre quis se aproximar do homem, ele sempre demonstrou esse amor por nós. E durante todo esse tempo, Deus ele está nos ensinando como amar. Durante todo esse tempo, através da sua palavra, ele nos ensina, ele diz: quem me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Esse é o que me ama. Na carta de 1 João, João escreve assim que quem não ama o seu irmão nunca viu a Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. O amor não está em você. Porque você tem que amar o seu próximo como Deus o amou. Então, esse é o verdadeiro amor bíblico. O verdadeiro amor bíblico não é dizer que amamos, é mostrar que amamos, fazendo o que temos que fazer, o que devemos fazer, o que o nosso mestre nos ensinou a fazer. Então, esse é o amor bíblico, é fazer a vontade do nosso mestre, do nosso Pai. Jesus ele veio e fez a vontade do Pai que o enviou, e ele disse assim: agora eu vou enviar vocês, e se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Então, irmãos, tem uma parábola que diz assim, a parábola do joio e do trigo. Nós costumamos dizer assim: aquele irmão que está fraco, aquele irmão que tem uma fraqueza, que ele não consegue se livrar dela, né? Nós costumamos dizer assim: esses irmãos são joio. Nós somos o trigo, esses irmãos são o joio. Mas quando nós vamos ler na palavra a respeito dessa parábola, lá diz assim que o campo é o mundo, onde foi plantado o joio, e o inimigo veio e plantou, onde foi plantado o trigo, o inimigo veio e plantou o joio. Então o campo não é a igreja, o campo é o mundo. O trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. E quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão, aquele irmão que não tem a mesma força que nós, a mesma fé às vezes, a mesma condição, e já classificamos o nosso irmão como joio. E às vezes aquele irmão ele sai da igreja e nós dizemos assim: saiu porque não era dos nossos. Saiu porque era joio. Sendo que a Bíblia ela nos ensina a amar os fracos, suportar os fracos, carregar eles. Em vez de nós, o pavio está fumegando, em vez de nós darmos um sopro de vida, nós jogamos um balde de água. Deus fez duas perguntas para o homem no princípio da criação, quando um dia Deus desce para passear com Adão, e Adão, ele não encontra Adão, entre aspas, né, irmão? Deus é onipresente. Então ele diz assim: Adão, onde você está? E Adão estava com vergonha porque estava nu. E no versículo 4, se eu não me engano, Deus chega para Caim e fala assim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim diz assim: sou eu porventura guardador do meu irmão? Então, irmãos, essas são duas perguntas que Deus faz para nós. Os 10 mandamentos, se nós percebermos, 4 deles são para com Deus, para nos ensinar a amar a Deus. 6 mandamentos são para nos ensinar a amar o nosso irmão. Então Jesus ele diz assim: a lei, os profetas, tudo se resume em amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
A lei e os profetas se resumem nisso. Então, irmão, nós temos que entender que Deus, através de tudo que Ele fez por nós, Ele está nos perguntando: onde você está? Onde você está na minha presença? E onde está o teu irmão? Porque, irmãos, o Senhor Ele te colocou sim como guardador do seu irmão. Então, se o teu irmão ainda está ao alcance das suas mãos, busca ele de volta, porque o Senhor Ele vai te cobrar isso. Onde está o teu irmão? Deus abençoe os irmãos.